semana violento no Rio. As ações do tráfico provocam morte e assustam os moradores. Desde cedo, a situação é tensa na zona norte da cidade. Os bandidos teriam derrubado um helicóptero da polícia militar agora à tarde. I want to look at the deeper issues. A liberdade do indivíduo pode ser absoluta até o ponto em que não atinge um direito de terceiro. One of the questions we often get asked is why do humans take drugs? And of course, drug taking is rational perspective on society. A rational perspective. Não adianta dizer o problema não é meu. For so long, the whole drug debate has been a religious debate, you know. Truth, evil, fact, fiction. But the law, the criminal law, that says you, an adult who sells this powder or this plant to another adult, you too will be treated the same as a rapist or a murderer. Those laws are recent creations. A pergunta, então, para que ela serve? Faz pouco tempo que eu me interessei pela questão das drogas. Todo assunto que gera polêmica é interessante porque é sinal de que muita coisa ainda tem que ser discutida, que as pessoas ainda não chegaram a um consenso de como lidar com a questão na sociedade. E isso é com relação a tudo. Mas quando se trata das substâncias que alteram nossa percepção, nossa consciência, nosso bem-estar, o debate é ainda maior. E isso eu acho que é porque o assunto interessa a todo mundo. Eu não conheço ninguém que não tenha sido, de alguma forma, tocado por essa questão. E para a maioria das minhas perguntas, quando eu tinha uma resposta, e olha que foram poucas para as quais eu realmente tinha alguma resposta, elas eram superficiais, baseadas muito mais em ideologias, em mitos, do que em informação, em ciência. E amigos meus, médicos, advogados, também não tinham muitas respostas não. E essa constatação foi para mim marcante. Numa questão que interfere diariamente no meu bem-estar, na minha segurança, na minha liberdade, em assuntos tão importantes, o meu conhecimento era pouco, bem pouco. E quanto mais eu fui lendo, pesquisando, mais eu descobria pessoas falando coisas bem diferentes do que eu estava acostumado a ouvir. Então eu decidi que precisava ir além das leituras, além das matérias de jornais, além dos filmes e documentários, dos blogs da internet. Eu queria falar com essas pessoas. Eu precisava ouvir dos médicos, pesquisadores, policiais, advogados, por que eles diziam aquilo que eles estavam dizendo. É isso aqui, eu vou chamar o meu. Right. My name is Amanda Fielding. My name is David Nutt. I'm a psychiatrist. I'm the director and the founder of the Beckley Foundation. Meu nome é Henrique Carneiro, eu sou professor de História na USP. My name is Richard Lee, I am the president of Amsterdam University. Meu nome é Siddhartha Ribeiro. Meu nome é Denis Russo Burgerman. Eu sou neurobiólogo. Sou jornalista. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ex-presidente da República. Oi? Aos poucos, muito lento. É sempre assim. My name is Dr. William Notcutt. Meu nome é Elisaldo Carlini. Meu nome é Luciana Boatê. I'm a consultant in pain management. Sou professora adjunta de Direito Penal da UFRJ. I have to look into you. Yeah, try to forget about the camera. Diga. Vamos lá, você espera mais um pouquinho e já acabou. Começou, estava começando. My name is Steve D'Angelo. Walter Fanganello Mairovich. Rubem César. Meu nome é Orlando Zacconi. My name is Jack Cole and I spent 26 years in the New Jersey State Police in the United States. Sou delegado de polícia civil há 10 anos. Thiago Rodrigues. Me llamo Antonio Escortado, soy profesor de la Universidad de Madrid.
Como quieras. Hace 20 años publiqué un libro que se supone que es el más amplio sobre historia de las drogas. O uso de drogas ele é tão ancestral como a seleção da flora disponível em diferentes regiões do mundo para alimentação. Ao se buscar plantas que alimentavam, os seres humanos, no período pré-histórico, descobriram algumas que, além, digamos, de alimentar o estômago, tinham efeitos psicoativos, efeitos sobre a mente. Los seres humanos siempre han tenido relación, todas las culturas, con una o varias drogas, normalmente varias, em combinações. Substâncias consideradas muitas vezes mais valiosas até mesmo do que os alimentos, para todas as sociedades. Las drogas en la antigüedad tenían básicamente tres finalidades. Por un lado, recreativas. Imagínese ahora, por ejemplo, un casamiento sin que se emplee alcohol, pues es inconcebible, sin que se emplee bebida. Por un lado recreativas, por otro lado médicas y por otro lado, muy importantes, sagradas. Es decir, en ritos de iniciación o de pasaje, y donde está el origen de la comunión cristiana. A raiz de uma boa parte das religiões tem relação com o uso de certas substâncias sagradas. Então podemos dizer que, historicamente, junto com o alimento do corpo, surge uma espécie de alimento do espírito, um alimento, enfim, psíquico. Muito mais recente é a utilidade dessas substâncias no desenvolvimento científico. Porque no século XIX vai haver, por um lado, o isolamento dos princípios ativos. Então você vai ter substâncias puras com possibilidade de serem dosadas de forma estrita, etc. E por outro, essas substâncias vão promover uma espécie de capacidade de você intensificar estados mentais humanos que são, enfim, a grande matéria da formação da psicologia como ciência. Os estados que as drogas produzem são, de certa forma, simplesmente a intensificação de estados que já existem na natureza humana. That's what we have to understand. People have an appetite to alter their consciousness. They've always done it, and they always will, one way or another. Drug taking is almost the norm. Almost every person takes a drug in their life. Almost no one is drug-free. Almost no one. The next generation and that after, our children, our grandchildren, will live in a society with many more drugs than we have today. The pharmaceutical companies will continue to produce them. The science of the brain will become more sophisticated. That is the future. That is the future. 30 years ago, nobody knew about ecstasy. Now, tens of millions of people have used it all around the world. New drugs will emerge. The challenge ultimately is going to be to learn how to live with drugs. To learn how to accept the reality that drugs are here. To learn how to live with drugs so they cause the least possible harm and in many cases the greatest possible good. That has to be the vision. That has to be the vision. That has to be the vision. The Beckley both scientifically researches consciousness and its different levels and what is the neurophysiology underlying these different levels and how do we change consciousness, how can we enhance it, how can we improve well-being. That's one side of the Beckley Foundation. And the other side is to research what would be more effective policies to control the inevitable use of psychoactive substances. Well, for a long time I've been very interested in how best to assess the harms of drugs. And about 10 years ago now, I started working on a scheme which I thought would cover all the different possible harms. Because drugs can harm you
in terms of what they do to you, but they can also cause harm in terms of how much they cause addiction and distort your life. And they can also cause harm in terms of how they change you so that you harm other people. So what we did was we got experts together to look at each drug across these 9 different measures of harm, and then we came up with a ranking list because we could score each drug. In the United Kingdom, we classify drugs into 3 classes: A, the most dangerous; B, middle; and C, the least dangerous. And when we plotted out our drugs on the scale that we had developed against the current classification, it was clear that some drugs were very badly misclassified. Drugs like ecstasy, MDMA, drugs like LSD, which are class A, the most harmful, turns out weren't the most harmful at all. Present classification system has nothing to do with the scientific evidence on the harmfulness of the individual drugs. One of the surprising things about our results was that how high up the profile alcohol and tobacco came. Now, tobacco was quite high up, and it was higher than cannabis, mostly because of the lung damage and the heart damage caused by smoking. Alcohol was even higher up, and that's mostly because of the big damage to society. So ecstasy came out very low, in fact, right down the bottom. The reason for that is that a lot of what's been said about the dangers of ecstasy has been actually quite badly exaggerated. There are relatively few deaths. There are some, so it's still a dangerous drug. You can minimize the risk of death by proper health measures. So, for instance, if you teach young people who are taking ecstasy about not to get dehydrated, about what to eat and drink, and how to deal with the effects of dancing a lot, then you can really reduce the risks of ecstasy. 3 weeks ago, the Home Secretary sacked his chief drugs advisor, Professor David Nutt. Last week, 3 scientists resigned in protest, bringing the total number of resignations to 5. In the report this week, we investigate the general public, who's completely uneducated about these substances, got a kind of visceral terror of them. And for some reason, that's kind of continued through the years. And that's why at the Beckley, the scientific research very much reflects the policy research, because without doing the scientific research, you can't actually demonstrate what are the potential benefits and what are the real harms. Almost every person takes a drug in their life. Almost no one is drug-free. Pretty much everyone takes coffee, which is a drug. Most people take alcohol. Majority smoke at some stage in their life. And then lower numbers take other drugs. So drug taking is a human behavior. Why is that? Now, we don't know why that is, but it's something to do, I think, with the way the human mind is constructed. It directs people to find things which are improve their well-being or provide interest. We should look at the individual drugs and classify them according to their harms. And I would also take into the classification their potential benefits too, but that's too difficult because no research has been done on the benefits.